vida do seu Filho e queremos pedir, usa-o para falar aos nossos corações, Senhor. Que a tua graça, Jesus, a tua unção, Espírito Santo, venha sobre ele de uma forma sobrenatural, e que ele possa realmente ser um instrumento em tuas mãos. Só fale aquilo que está no seu coração, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Que bom estar aqui com você hoje. Vou já pedindo para você abrir sua Bíblia em Marcos 16:15. Nós temos aprendido nesse tempo que as 24 horas dos nossos dias, cada uma delas é uma forma de nós adorarmos ao nosso Deus, entendendo que todas elas são importantes, que em todas elas nós temos um propósito. Hoje, quando o pastor me deu esse tema, eu lembro que na época, não foi hoje, né? Faz um tempo já, eu fiquei com um coração cheio, porque é um tema tão importante, é algo tão poderoso. É algo tão poderoso assim, que dia a dia precisamos anunciar as boas novas e ganhar vidas para Jesus. Vou ler Marcos 16:15 primeiro. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a gente precisa anunciar as boas novas, anunciar aquilo que Deus disse que era para nós fazermos. Mas primeiro a gente precisa entender o que é as boas novas, quais são as boas novas. Antes da gente chegar nas boas, eu vou falar para você as más. Lá no começo, quando Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, Ele deu para eles uma ordem, vocês conhecem a história. Deus deu para eles uma ordem de que eles poderiam comer de qualquer fruto, menos determinado fruto. Adão vai lá, Eva oferece para ele come, o homem cai. E aí depois que o homem cai, o homem perece, o homem começa a carecer da glória de Deus. Olha só o que está escrito lá em Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a natureza do homem caiu, falido estava, e agora aquilo que tinha sido feito para ser perfeito se tornou imperfeito, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de conflitos. O homem e a mulher tinham sido criados para os dois juntos terem unidade. E aí um dos primeiros conflitos da Bíblia nós vemos Adão colocando a culpa em Eva, Eva colocando a culpa na serpente, ou seja, aquela unidade tinha sido quebrada, o conflito entre o homem, conflitos interpessoais. Depois, enquanto o homem tinha caído, dentro do homem havia conflitos identitários, ou seja, a própria pessoa não sabia quem ela era, dentro dela ela não sabia para que ela tinha sido chamada a ser, aí ela não conseguia entender para onde ela estava indo, não tinha um caminho para ir, e principalmente, acima de todas essas coisas, a linha dela com Deus tinha sido quebrada. A intimidade que ela tinha com o Senhor, a intimidade que o homem tinha com o Senhor, a forma que ele deveria adorar ao Senhor tinha sido rompida. Então o homem tinha caído, não existia mais alegria porque o homem morreu, não existia mais por que estar contente. Tudo que deveria acontecer de bom se tornou ruim, porque aquilo que deveria ter já não tinha mais. Isso era uma má notícia, porque o homem tinha sido criado para ter um relacionamento com Deus, para adorar o Senhor, para cumprir a vontade dEle. Essa era algo maravilhoso, porém o homem caiu, o homem pecou e nós começamos a carecer da glória de Deus e necessitamos de algo novo, de uma segunda chance. E aí que entra as boas novas. João 3,16, abre aí. Um versículo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Vou ler aqui, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus olhou para a humanidade, viu a humanidade caída, percebeu que nela faltava alguma coisa, percebeu que nela precisava de algo. Então Ele formulou um plano para que o descendente da mulher viesse e pisasse na cabeça da serpente e eu e você pudéssemos ser livres. Você consegue entender isso? Nós somos livres. Antes nós estávamos feridos, mas agora nós somos curados. Antes nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Agora nós temos nele liberdade. Você é livre por ele. Jesus morreu, ressuscitou e agora nós temos um propósito e fomos ressuscitados com ele. Essa é a boa nova de Deus. Você é salvo, foi feito salvo por ele. Ele morreu por você. Aleluia! Deus te ama.
Essa é a boa nova. A boa nova é essa, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque temos em nós então alguém que nos ama. Faz sentido. Sabe, a Bíblia diz que quando Deus olha para o tempo lá de Noé, Ele olha para aquilo e fala: a terra está corrompida. Gênesis 6:11, Deus diz: a terra está corrompida à vista de Deus. Estava quebrada, faltava algo ali. Tinha um propósito, tinha uma missão, porém caiu e precisou que Deus restituísse. Aleluia, que isso foi feito. Aleluia, maravilhoso. Nós temos um propósito, eu e você fomos salvos. Só que onde que entra a palavra de nós anunciarmos as boas novas? O que acontece hoje? As pessoas acreditam que a salvação é o seguinte: eu fui salvo, e aleluia que eu fui salvo, Jesus me salvou, Ele morreu para que eu pudesse ser salvo, e agora eu tenho que esperar eu morrer para mim viver com Ele. Nós vivemos como um copo vazio, onde nós temos o nosso passado perdoado, o nosso futuro com destino, ou seja, nós sabemos que quando nós morremos, iremos para o céu e viveremos com Ele, a nova Jerusalém nos espera, mas o que nós fazemos no presente? Onde cabe o Evangelho no presente? O nosso passado perdoado, o nosso futuro com uma promessa, e onde cabe o nosso presente? O que eu e você, como filhos de Deus, como servos que seguimos o Evangelho, temos que fazer agora. E aí, muitas das vezes, a gente não tem o que fazer e a gente começa a questionar aquilo que nós estamos vivendo, porque nós não estamos vivendo a plenitude do Evangelho. Não estamos, porque nós nos dizemos cristãos, mas não fazemos aquilo que Cristo disse para nós fazermos. Marcos 16:17 é justamente isso, a grande comissão, o momento em que Deus nos dá uma ordem a ser realizada. Só que infelizmente nós vivemos o Evangelho da forma que nós queremos. E aí a gente começa a sentir que falta algo em nós. Eu vou na igreja e não sinto nada. Eu estou em casa e do nada vem um desânimo. Porque falta alguma coisa, falta algo, existe algo que tem que ser realizado através de você, e você tem uma oportunidade magnífica, extraordinária de viver isso. Olha só para Pedro. Pedro era cristão, assentado com Jesus, se alimentava com Jesus, vivia milagres com Jesus. Em determinado momento, Pedro nega Jesus 3 vezes. Porque ele ainda não entendia que nele tinha uma missão maior do que a vida dele. E ele não tinha compreendido ainda que em Cristo existia uma missão maior do que a vida dele. O próprio Cristo, Deus, tinha uma missão que era maior do que a vida dele. E Pedro não entendia isso. Então ele vai e nega Jesus 3 vezes. E aí Jesus se coloca diante de Pedro, ressurreto, e aí pergunta para Pedro, está lá em João 21:15-17, ele fala assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, Pedro responde. Aí Jesus diz para ele com uma resposta: cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus responde para ele: pastorei as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Se você me ama de verdade, você vai cuidar dos meus. Se você me ama de verdade, você vai entender que os meus precisam de você. E precisam de algo que está em você. Algo maravilhoso que precisa de você para ser alcançado. Só que Pedro ainda tinha uma mentalidade antiquada, uma mentalidade ainda que farisaica, que buscava mais a religião do que o próprio Deus. E às vezes nós vivemos isso também. Às vezes a gente busca religião, cumpre escala, vem no culto, vai no GC, faz de tudo, mas esquece que existe um propósito maior. Nós precisamos fazer por vidas, pessoas que precisam de nós. Você tem noção que uma mensagem que você manda pode salvar a vida de alguém?
24 horas do seu dia e você gasta 8 trabalhando, 8 dormindo e nenhuma falando com ninguém sobre Jesus. Nós não entendemos ainda a plenitude do Evangelho. Nós só conhecemos o Evangelho que nós queremos. É só a parte que eu quero. É só a parte de estar na igreja, é só a parte de estar no GC, enquanto alguém louva para mim, enquanto alguém prega para mim, e a parte de você cumprir aquilo que Deus disse que você deveria cumprir. E a parte que Deus disse que a igreja de Deus, que a igreja dele, os filhos dele deveriam fazer. Cadê a obediência a ele? Você realmente ama Jesus? Você realmente ama Ele? Ou você está consumido pela religião? Ou você está consumido pela rotina? Ou você está consumido pelo aquilo que você entende que deve ser feito? Hoje nós vivemos uma cultura em que é muito fácil ser cristão. Vivemos uma cultura em que ser cristão é bonitinho, é feliz. Tem uma gíria que os meus pais usam, antiga, né? Eu não entendo até hoje, que é caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Tem cristão que tem que cair a ficha. Cair a ficha que você não está vivendo um cristianismo pleno ainda. Cair a ficha que você não está vivendo ainda a plenitude do Evangelho. Que o copo está vazio, mas está na hora de começar a encher para ele transbordar. Que o copo está vazio, mas Deus quer transbordar você. Porque nas 24 horas do seu dia, em pelo menos algumas delas, você tem que chorar por alguém, orar por alguém, buscar alguém. Tem gente que não ora nem pela sua própria família. Tem gente que não busca nem pelos seus, desiste do próprio pai, desiste do marido, da esposa. Como você pode desistir de alguém que você ama? Está vendo a pessoa que você ama caminhando para o inferno e não aquenta o seu coração, não te dá medo? Sabendo que aquela pessoa vai viver num tempo de ranger de dentes para o resto da vida e a responsabilidade muitas das vezes está na sua mão. Eu não sei você, mas isso pesa o meu coração. Pesa de verdade. Tem gente que tem medo de usar a palavra pesa, mas não pesa o meu coração. Saber que eu tenho tanto, eu tenho um tempo enorme, maravilhoso, uma casa para dar GC, ministérios para servir, enquanto tem pessoas perdidas no mundo das drogas, perdidas no mundo da prostituição, perdidos em prisões malignas, e nós só queremos saber dos nossos, orar pelos que nós temos, fazer aquilo que nós temos. Ei, você foi chamado para salvar outros. Não existe evangelho egoísta. Não existe evangelho para mim mesmo. Não tem como você viver um evangelho em que você não pensa em ninguém. Existe um propósito em você. E nós precisamos colocar essa mentalidade dentro de nós. Assim como Pedro fez. Porque Pedro faz isso, ele entende a plenitude do evangelho. E aí ele escreve uma coisa muito forte. Abre a Bíblia de vocês, lá em 1 Pedro 2,9. Depois que Pedro realmente entende de Jesus, entende aquilo que Jesus estava falando, entende o que Jesus estava pregando, e isso enche o coração dele. Olha só o que Pedro fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro entende que agora ele tem um propósito sacerdotal, um propósito enorme, um propósito de levar pessoas a Deus. Que dentro dele existia uma unção tão poderosa, algo tão maravilhoso, que dele salvariam pessoas, muito maior do que pescar milhares de peixes, é pescar uma alma. Muito melhor do que trabalhar de todas as formas possíveis, é salvar alguém, é ver alguém rendido aos pés de Jesus. É entender que existem pessoas que precisam de algo que está em você, um fruto que você vai gerar.
Sabe, Deus plantou desde o dia que nós nascemos coisas em nós. Desde o dia em que você nasceu, existia algo em você, algo exclusivo, algo poderoso que seria usado para atrair outros, para alcançar outros, para que de você pessoas fossem alcançadas. Então, dentro de você existe algo tão sobrenatural que quando você conseguir alcançar isso, você será extraordinário. E a palavra de Deus será pregada através de você. E aí o seu púlpito não vai ser só na igreja não, vai ser na sua casa, você vai ter um púlpito no seu trabalho, você vai ter um púlpito onde você estiver, porque onde você estiver, Deus manifestado em você cumprirá a vontade dEle. Existem pessoas necessitadas de você, existem pessoas necessitadas de você, pessoas que precisam de você, que aguardam o manifestar da natureza de Deus. Sabe, a natureza de Deus aguarda o manifestar dos filhos dele. Nós somos os filhos dele. Nós somos os filhos dele. Jesus colocou algo em nós que precisa ser manifestado, uma unção que precisa ser alcançada. Deus quer usar você. E aí você fica colocando timidez, e aí você fica colocando orgulho, e aí você fica colocando arrogância, e aí você fica colocando empecilhos para que a vontade de Deus não se manifeste. Deus, mas eu não posso isso. Deus, eu não consigo isso. Só que aí lá em 1 Coríntios 12, o que Deus fala para Paulo? Nas suas limitações eu me glorifico. Onde você é falho, aí eu posso ser forte. Onde você é falho, onde você não consegue, aí eu me manifesto e eu mostro que eu sou real. Deus está interessado em trazer sobre você algo poderoso. Só que não adianta eu ficar aqui 2, 3 horas falando, se você não tiver essa mentalidade de que você é um sacerdote dele, você foi escolhido por ele, você foi ungido por ele, não importa o que você fez no passado, não importa quem você era no passado, não importa o que você já tocou, como te tocaram. O que importa é que hoje você é dele, foi limpo para ele e outros serão limpos através de você. Você é canal de bênçãos, canal de bênçãos. A glória de Deus vai se manifestar através de você. Você precisa colocar isso no seu coração. Sabe, não é um dia só, não é só na terça, não é só na quinta, não é só no domingo, é todos os dias da nossa vida. Enquanto tivermos a oportunidade de adorar a Ele, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Sabe como que hoje as pessoas vivem o Evangelho? É assim. Vamos supor que hoje a gente está no século I. E aí você está andando por Jerusalém. E enquanto você anda por Jerusalém, você fica sabendo que 3 homens vão ser crucificados. E aí você vai em Jerusalém, sai dos muros de Jerusalém, chega em Gólgota. E aí quando você chega lá, você vê aquela multidão. Que é assim, né? Quando alguém morre, não sei o que acontece. Vai 1000 pessoas para lá, não sei o que acontece. Mas assim, um montão de gente lá, olhando para a crucificação. E aí você olha para aqueles 3 homens lá, e aí você olha para o homem da direita. E aí você fala, nossa, um homem pecador, merece a cruz. Mentiroso, ladrão, tudo de ruim, merece a cruz. Aí você olha para o homem da esquerda, fala assim, olha, outro pecador, mentiroso também, assassino, ladrão. Só que aí você olha para o homem do meio, imaculado, perfeito, santo, limpo, alvo mais que a neve, inigualável. E aí você olha nele e a convicção de que aquele homem é o Messias entra dentro de você e você entende que você precisa dele. E aí você se arrepende de tudo que você fez e entende, aquele homem está morrendo pelos meus pecados. E aí ele morre. E você? Aí você volta para a sua vida normal? Aí você volta para Jerusalém e continua vivendo como se você nunca tivesse saído de lá? Como se você nunca tivesse visto aquela crucificação? Você viu, você sabe, você entende que ele está morto, que
que Ele ressuscitou, e aí não muda em nada na sua vida? Aí de vez em quando você aparece na igreja, na sinagoga, de vez em quando? Ou você entende que quando você olhou para aquele homem, nele você viu os seus pecados, e ao mesmo tempo em que ele foi crucificado, você foi crucificado com ele, e o seu eu não existe mais, e agora ele vive em você, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo ele fez novo. E da mesma forma que ele era santo, você se torna santo nele, irrepreensível nele, para viver as coisas que ele determinou para a sua vida. Se você não fizer isso, se você não entender isso, que a cruz dele também era sua, que você foi crucificado com ele, e ele ressuscitou, te deu a oportunidade de ressuscitar também, você nunca vai viver isso. É hora de nós morrermos para a nossa vida, morremos para aquilo que a gente acreditava que era correto, morremos para aquilo que nós acreditávamos como certo, e viver aquilo que ele nos ordenou. Pregar o Evangelho, ser testemunhas vivas. Sabe o que é testemunho no grego? Significa mártir, morrer por ele, todos os dias. Só que aí, Natan, como que a gente faz para a gente então pregar esse Evangelho? Como que a gente faz para a gente viver como Jesus viveu? Como nós fazemos para todos os dias da nossa vida nós nos importarmos com pessoas? Nós temos um coração não egoísta, mas um coração generoso. Um coração que entende que essas pessoas precisam de mim e de você. E que Deus plantou algo maravilhoso em nós, para que de nós pessoas sejam alcançadas. Primeira coisa, a gente tem que ser parecido com Jesus. Não tem jeito. Se você não se parecer com Jesus, a gente não vai conseguir. Você precisa entender primeiro que não tem nada em você que as pessoas precisam apenas. Que tudo de bom que existir em você é Jesus. É Ele, é a vontade dEle. Então, primeiro você alcança Ele, você vive por Ele, e você começa a entender que existem pessoas que precisam disso também. E aquilo que é exclusivo seu, dEle, começa a se manifestar. E a glória de Jesus começa a se manifestar através de você. E aí você entende que tem uma responsabilidade de salvar outros. Olha, abre a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Vou ler aqui. Ó. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo estava falando o seguinte aqui para a igreja de Coríntio: olha, eu prego o Evangelho sim, mas eu não me glorifico por isso. Eu não me vanglorio por isso, porque eu entendo que é uma responsabilidade que existe em mim. Como filho de Deus, como servo de Cristo, eu tenho que fazer a vontade dEle. Se nem mesmo Jesus, Deus, fez tudo o que Ele queria na terra, quem somos nós? Quando os discípulos estão falando com Jesus, antes dele encontrar com a mulher no poço, ele fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade dele. Sabe, Jesus fazia a vontade de Deus acima da dele. Ele só fazia o que o Pai mandava. Quem somos nós para não fazer assim também? Não amar outros também? Não pregar também? Só que aí como que a gente prega? Muitas das vezes a gente prega antes de falar. Antes de falar, antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, existe uma pregação vivificada em nós. Que as pessoas estão lendo, que as pessoas estão ouvindo, que é a nossa vida. E muitas das vezes a nossa vida é muito mais alta do que aquilo que a gente fala. Você precisa viver o Evangelho, e a partir do momento em que o Evangelho começar a ser vivido em você, as pessoas verão em você uma diferença, e começarão a ver que em você tem algo diferente. Tem algo diferente, algo que vale a pena ser vivido.
Aí sabe o que acontece? As pessoas hoje esquecem disso, esquecem do Evangelho. E aí tem cristão andando o tempo todo com cara emburrada, triste por tudo, com raiva de tudo. E aí o que Paulo fala lá em Filipenses? Alegrem-se. Eu repito a vocês, alegrem-se. Sejam felizes. Não há mais motivo de ter dor, de sofrimento, porque Ele está vivo. Sabe, tudo é passageiro. Tudo é passageiro, o que nós vivemos hoje é passageiro. Algum momento Ele virá e nos levar para vivermos com Ele a eternidade. Jesus tem algo maravilhoso para nós. E a gente perde isso por conta de coisas passageiras, situações repentinas, que ao invés de serem usadas para forjar o nosso caráter, forjar a nossa palavra, forjar aquilo que nós somos, nos afasta dEle. E aí, no momento de temperança em que nós devemos demonstrar que nós somos filhos dEle, pregar a Ele, mostrar que fomos crucificados com Ele, nós perdemos uma oportunidade de salvar uma pessoa. E depois que você dá um mau testemunho, é muito difícil você provar o contrário. É como dizem, né? Muitas das vezes a primeira impressão é que fica. Muitas das vezes aquilo que as pessoas ouviram de você, aquilo que as pessoas viram de você, é o que fica. E aí você perde alguém, você perde a oportunidade de fazer uma festa no céu. Por conta disso. Você tem a responsabilidade de reconciliar outros também. Olha só o que Deus diz lá em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus deu para você o ministério de reconciliar outros. Cristo reconciliou você e a Deus. E agora você tem a responsabilidade de levar Cristo a outros também. Você tem a responsabilidade de mostrar que Jesus é real. Mostrar que Ele existe, que Ele vive e que a palavra dEle está viva em nós. E para você mostrar isso é necessário que a vida dEle esteja em você. Que Ele vive em você, que a glória dEle se manifeste através de você. Onde você estiver, busque a Deus, pergunte a Ele o que Ele está fazendo, entenda, Ele está fazendo algo nesse tempo. Você não pode ser apático a isso, não pode ser apático a isso, não pode ser apático à maravilhosa graça que Ele tem derramado. As coisas que Ele tem feito, você não se cansa de olhar para a sua vida e perceber que você não tem vivido o propósito de Deus. De que Jesus te escolheu com algo maravilhoso para ser realizado, de que em você existe um propósito, existe uma missão, e você está cada vez mais longe disso. Deus fala, filho, vem para a esquerda, e você cisma de ir para a direita. Deus te chama, Deus grita por você, te dá 1000 oportunidades, e aí em todas elas você escolhe a sua vontade. Em todas elas, em toda oportunidade que você tem de alcançar alguém, de uma pessoa ser levada aos céus por você, através de você, você se esquece disso. Irmão, nós não somos nada. Nós não somos nada, não existe nada em nós, não existe nada em nós. Não existe, você precisa entender isso. Nós somos um vaso na mão do olheiro. Nós precisamos deixar que Ele nos molde de acordo com a vontade dEle e nos lembrar de promessas que Ele fez a nós. Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos, todo mundo. Faz igual o pessoal do MGC, fica ninguém de olho aberto. Lembra das promessas que Deus fez. Promessas que Deus fez há muito, muito tempo. Promessas de pastoreio, promessas de cumprir a vontade dEle, promessas de salvar pessoas, salvar a sua casa, promessas que serão alcançadas nele. Pode abrir os olhos. Deus vai cumprir isso em você.
Mas não adianta a gente pedir para Ele fazer a parte dele e nós não fazemos a nossa. É necessário se colocar de pé, estar à disposição de fazer a vontade de Deus. Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que Ele quer, não obriga. Ele não vai te obrigar. Sabe o que Ele faz? Ele deixa você ver a glória dEle. Ele faz assim como Ele fez com Isaías. Você vê as orlas dEle cobrindo o templo, os serafins dEle, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que aí Ele te pergunta: a quem enviarei? Quem irá por mim? Quem vai cumprir a minha palavra? Quem vai levar a outros o Evangelho? E é você que tem que dizer: eis-me aqui. É você que tem que estar disponível para Ele. Coloca algo na sua cabeça: Deus não precisa do favor de ninguém. Somos nós que temos a responsabilidade, somos nós que temos o privilégio de levar Ele a outras pessoas. Pessoas que estão caminhando por um tempo de morte, pessoas que estão caminhando por um tempo de que elas nunca mais sairão. Nós temos autoridade para isso. Você tem autoridade para isso. Você é um discípulo de Deus, você é discípulo dEle, você cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer. Em você tem uma responsabilidade, está na hora de se levantar para cumprir ela. Chega desse negócio de viver só o que você quer, de fazer só o que você quer. Está na hora de Deus fazer em nós a vontade dEle. Está na hora dEle fazer em nós aquilo que só Ele pode fazer. Abre a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 9, 20 ao 22. Para nós entendermos que pessoas precisam de nós, para nós fazermos isso, nós não adianta também nós olharmos para alguém e apenas a gente pegar e falar com ela algo assim e sair. Existe uma necessidade de uma permanência nisso, permanência na pregação. Vou ler aqui, vou até ler aqui, né? Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo estava dizendo que nós precisamos ter estratégias. Estratégia para alcançar pessoas. Estratégia para que o Evangelho chegue a elas de alguma forma. Não adianta a gente tentar tratar todos das mesmas formas, porque as pessoas não são iguais. Às vezes a gente tenta pregar o Evangelho de alguma forma, e ao invés de nós pregarmos esse Evangelho, nós ao invés de fizermos as pessoas se aproximarem de Deus, nós a afastamos dela. Esses tempos eu estava na feira, e aí tinha um cara lá pregando, o Evangelho, ele estava com uma placa assim, e aí ele estava gritando alguns versículos da Bíblia. Eu acho que eu até cheguei a falar isso no GC. E aí ele estava gritando os versículos da Bíblia, ele estava: arrependei-vos, pregai, e é chegado o reino dos céus, a vontade de Deus está aqui. Aí eu queria muito ler o que estava escrito naquele outdoor, né? Aí eu falei assim: amigo, deixa eu ler o que está escrito. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: amigo, não me atrapalhe de pregar o Evangelho não. E continuou andando. Porque as pessoas não entendem que sem amor não dá para fazer isso. Você precisa amar o próximo. Você precisa amar o próximo, você precisa ter uma estratégia para alcançar o outro. Uma forma de você entender o que aquela pessoa precisa e que tem em você. Tinha um discípulo meu que gostava muito de boxe. E aí eu tentava conversar com ele assim, e aí a gente não tinha assunto nenhum. Irmão, eu fiquei uma semana pesquisando tudo sobre boxe. Pesquisando tudo, como que funcionava os rounds, o que era rugbook, o que era tudo. Eu odeio boxe, mas eu pesquisei tudo que era possível. Porque eu entendia que não era nada comparado ao privilégio de alegrar o coração do meu Senhor. Nós temos o privilégio de deixar Deus feliz. Nós temos uma forma de alegrar o nosso Criador.
E ao invés de nós vivermos por isso, nós colocamos empecilhos na vontade de Deus. Pessoas precisando de nós, pessoas precisando de mim e de você, pessoas precisando daquilo que tem em nós. E ao invés de nós cumprirmos isso, ao invés de nós caminharmos nisso, nós só queremos os nossos. 24 horas vividas, e nenhuma delas com um coração parecido com o de Jesus. Irmão, Jesus fez grandes coisas, coisas incríveis. Mas a coisa mais poderosa, a missão mais maravilhosa, aquilo que Deus fez em Jesus, mais incrível, foi salvar todas as pessoas. É isso que nós temos que fazer. É isso que o nosso coração precisa estar linkado no dele. Um coração que ama pessoas. Se você não ama pessoas, se você não se preocupa com pessoas, o seu coração está distante do dele. Nós precisamos entender que pessoas precisam de nós. E as boas novas, se nós precisam alcançar outros também. Chega de viver o salvo, sentado, satisfeito. Está na hora de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Se coloca nesse lugar, pergunta ao seu líder de GC, pergunta ao pastor, à pastora, aquilo que você pode fazer para ajudar. Começa pregando lá na sua casa. Sabe, descerão poder sobre as minhas testemunhas e farei de você testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Até os confins da terra. Deus tem algo maravilhoso para fazer através de você. Tem uma missão impecável que Deus concluirá através de você. E se você não entender isso, se você não amar pessoas, se você não entender que aquilo que nós temos hoje é para alcançar outros, nós vamos estar perdidos. Perdidos, vivemos nas nossas igrejas lindas, nos nossos tempos maravilhosos, sem entender que Ele nos chamou para viver onde eles estão. Quando Jesus veio, Ele estava onde os pecadores estavam, pregando o Evangelho, levando vida, levando amor, levando aquilo que só Ele existia. Nós perdemos o propósito, nós nos afastamos da missão, nós nos afastamos daquilo que Ele tem para nós. E nós precisamos voltar a esse amor. Voltar a esse amor que Deus tem. Sabe, você tem uma missão maravilhosa. Deus tem para você uma missão maravilhosa. Você não tem noção das pessoas que Deus vai alcançar através de você. Existe sobre você algo tão maravilhoso, um poder tão incrível, que quando alcançar outras pessoas, você vai se lembrar daquilo que Ele fez. Que tudo que houve na sua vida, que tudo que aconteceu em você, que tudo que foi permitido que fizessem em você, tinha um propósito. Tinha um propósito. Você é um propósito vivo. E Deus vai concluir algo maravilhoso em você. Olha, eu vou pedir para vocês colocar aí de pé no seu lugar. Sabe, nós entendemos que o propósito de Deus é fazer a vontade, né? O propósito de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Coloca aí para mim, ó, João 16, do 7 ao 11. Às vezes a gente até tenta alcançar pessoas, a gente até tenta fazer com que pessoas entendam a veracidade de Jesus, amem a Cristo, sejam alcançadas pelo amor dEle. Sabe, membros da nossa família, pessoas que deveriam estar conosco, a gente tenta, a gente prega, a gente fala, a gente ora, só que aí a gente não consegue. Ó, vou ler para vocês João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus estava falando, é bom que eu vá,
porque o Espírito Santo virá sobre vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês e através de vocês o Espírito Santo convencerá as pessoas. O Espírito Santo convencerá as pessoas de todas as coisas do juízo. As pessoas entenderão que a vida que elas levam não estão a levando a lugar nenhum. Que a vida que elas levam não estão a direcionando a nenhum lugar. Que a vida que elas estão levando, que aquilo que elas estão fazendo, não estão permitindo cumprir o propósito de Deus. Sabe, não adianta a gente usar as melhores palavras, tentar das melhores formas, se o Espírito Santo não estiver no trabalho, se Ele não estiver vivo em nós. Você precisa clamar para Ele fazer a vontade dEle e Ele atuar e fazer a obra dEle em você. O Espírito Santo é quem vai convencer, o Espírito Santo é quem vai fazer, o Espírito Santo é quem vai alcançar o propósito de Deus na sua vida. Se você só vai alcançar aquilo que Ele tem para você, quando o Espírito Santo tiver liberdade em você e através de você. Sabe, a obra de Deus é maravilhosa, servir é maravilhoso, aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso, mas você só concluirá isso se você entender que o Espírito Santo tem uma missão e Ele vive através de você, Ele que vai fazer. Às vezes a gente ora para alguém da nossa família, pede para alguém da nossa casa, pede para alguém do nosso lar, mas nós nos esquecemos que nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Que você só vai concluir a sua missão, o seu propósito, alcançar as pessoas que você precisa com Ele. Aí onde você estiver, peça ao Espírito Santo para que Ele entre lá na sua casa. Ele alcance as pessoas daquele lugar. Ele salve as pessoas daquela casa. Ele mostre que aquelas pessoas precisam dEle. Peça que o Espírito Santo convença as pessoas do seu trabalho. Sabe, as pessoas do seu trabalho precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Existe uma missão para você.